Gente, eu quero começar falando para você que o ponto principal de Isaías capítulo 6 é a contemplação de Isaías. Geralmente, quando nós olhamos para o capítulo 6, nós falamos muito sobre o chamado de Isaías, sobre o envio de Isaías, não é? Sobre a disponibilidade, quando ele se coloca à disposição. Nós sempre, geralmente, nós exaltamos, nós destacamos o eis-me aqui nesse texto. Mas nessa noite eu quero que você entenda algo. O ponto principal de Isaías capítulo 6 não é o eis-me aqui é um resultado final. O ponto principal de Isaías capítulo 6 é: eu vi o Senhor. E é uma coisa muito interessante, porque Isaías começa o texto dizendo que ele viu o Senhor, e ele começa descrevendo a manifestação da glória de Deus no ambiente. Então ele fala: olha, eu vi o Senhor assentado num trono muito alto, acima dele havia serafins, e ele começa a descrever tudo isso, não é? E é muito interessante porque algo me chama a atenção aqui, e o que me chama a atenção, na verdade, na descrição de Isaías, era que haviam ao redor do trono seres espirituais reunidos, contemplando a mesma visão que Isaías estava tendo. Então, haviam serafins, haviam seres espirituais ao redor do trono, e a Bíblia não diz que eles estavam diante de Deus e proclamavam para Deus que Ele é santo. A Bíblia diz que eles estavam diante de Deus, mas eles olhavam uns para os outros. E enquanto eles contemplavam Deus, eles proclamavam uns para os outros: Ele é santo. Amém? Entendido até aqui? O que eu quero que você entenda? O que eu quero que você entenda é que nós sempre iremos falar daquilo que nós estamos contemplando. Nós sempre iremos falar mais a respeito daquilo que nós estamos contemplando mais. Então, havia uma conversa entre os seres espirituais. Havia ali, então, um diálogo. Um olhava para o outro e dizia: Ele é santo. Eles estavam falando a respeito de quem? A respeito daquele que eles estavam contemplando. E, meus irmãos, você precisa entender que aquilo que você fala, aquilo que você mais fala, denuncia aquele que você mais contempla. O assunto que você mais gasta tempo falando, é o assunto que você gasta mais tempo contemplando. Você está aí? Então, quanto mais eu falo sobre uma determinada área, mais demonstra que eu estou dando atenção para essa área. Quanto mais eu falo sobre determinado assunto, isso significa que eu estou dando mais atenção para esse assunto. Então, aquilo que você fala denuncia para onde você está olhando. Amém? E é sobre esse fundamento que eu quero iniciar falando sobre um princípio muito interessante de fortalecimento do corpo. Aleluia. Amém, gente? Então, se nós só falamos de problemas, se nós só falamos de dificuldade, se nós só falamos de situações complicadas, é um sinal de que nós não estamos contemplando o Senhor. Porque quando nós contemplamos o Senhor, nós não temos outro assunto. Você está aí? Amém? Então, Isaías descreve aqui um bate-papo entre seres espirituais, e eles estão dizendo assim: ó, o assunto em pauta é a santidade de Deus. E por que o assunto em pauta era a santidade de Deus? Porque era justamente Deus que eles estavam contemplando. Amém? E aí aqui então eu quero começar fazendo um questionamento. Qual o assunto que mais está em pauta no nosso meio? Qual é o assunto que nós mais conversamos? Qual é
o papo principal. A respeito de quê ou a respeito de quem nós mais temos falado? Porque isso vai mostrar para quem você está olhando. Então não tem como você viver contemplando o Senhor e não falar da sua glória. Quantos estão entendendo isso? Assim como não tem como falar da glória do Senhor sem contemplá-lo. Então, irmãos, qual é o assunto que está em destaque nas nossas reuniões? O que nós temos falado nas nossas mesas? O que nós temos falado, preste atenção nisso, o que falamos entre nós denuncia diante de quem nós estamos. Amém, gente? Amém, gente? Então, quando alguém procura você para murmurar, para destacar problemas no outro, para fofocar, ele está demonstrando que o maior problema está em quem ele está contemplando. Porque é impossível alguém contemplar o Senhor, é impossível alguém contemplar a glória do Senhor e gastar tempo falando do problema do outro. Você está aí? Ninguém, irmãos, que contempla a glória do Senhor gasta tempo falando do problema do outro. E ninguém que vive a vida falando do problema do outro está contemplando a glória do Senhor. Porque não tem como contemplar o Senhor e não gastar tempo olhando um para o outro, dizendo assim: cara, Ele é santo. O Deus que nós adoramos é santo. Não há nele pecado, não há nele falta alguma. Nós servimos um Deus que não se encontrou o pecado nele. Você está entendendo isso? Apocalipse capítulo 4 é um texto que a gente sempre fala nessa casa. Descreve mais ou menos o mesmo cenário, a mesma sala, não é? E o que João descreve em Apocalipse capítulo 4 é praticamente a mesma coisa que Isaías viu em Isaías capítulo 6. E quando eu leio esse texto, quando eu olho para esse cenário, quando eu me deparo, irmãos, estudando essa palavra, escrevendo isso aqui, lendo, relendo isso aqui, eu lembrei de um texto, de uma pergunta que o A.W. Tozer, ele fez, em um dos seus livros, se eu não me engano, O Conhecimento dos Santos, eu não estou lembrado agora, mas essa pergunta me veio à mente. Ele perguntou assim, o que aconteceria se os 4 seres viventes tivessem a oportunidade de pregar nos púlpitos das nossas igrejas? Ele faz um questionamento, ele fala assim: o que aconteceria se os 4 seres viventes ocupassem os púlpitos das nossas igrejas? O que aconteceria, irmão, se esses seres que Isaías descreve, que estão contemplando o Senhor, tivessem a oportunidade de pregar na Missão Cristã Casa do Pai, domingo de manhã? Trago esse questionamento para o nosso contexto. Esses seres que estão dia e noite contemplando o Senhor, esses seres que estão dia e noite em um ambiente de total rendição e adoração a Ele, se eles tivessem a oportunidade de pregar nas nossas igrejas, sobre o que vocês acham que eles pregariam? Qual seria o assunto? Qual seria o tema da pregação? Qual seria o tema da pregação, irmãos? Você acha que eles teriam um assunto mais relevante para falar, a não ser sobre a pessoa de Jesus? Amém? Sabe qual é o principal desafio dessa geração? Sabe quando que o Evangelho será o assunto principal entre nós? Quando a nossa prioridade for contemplar o Senhor. Porque quando nós contemplarmos o Senhor, não teremos outro assunto para falar entre nós, a não ser sobre a sua glória. Sabe por que no meio da igreja brasileira ainda tem muitos assuntos periféricos? Sabe por que ainda falamos muito sobre o problema da igreja? Porque temos contemplado pouco a perfeição de Jesus.
Porque quando contemplamos a perfeição de Jesus, os problemas da igreja não chamam mais a nossa atenção. Você está aí, querido? Hoje está sendo transmitido ao vivo, né? Então não vou falar isso aqui não. Então, eu creio que esses seres, irmãos, eles não gastariam tempo falando de outra coisa. Esses seres não gastariam tempo falando sobre outro assunto que não fosse a respeito da majestade, da glória, da face, da perfeição daquele a quem eles estavam contemplando. Então é por isso que falamos sobre vários assuntos nos nossos púlpitos. Falamos sobre muitas coisas, irmãos, que são periféricas, que são secundárias, que se de fato nos aprofundássemos no conhecimento de quem Jesus é, a maioria desses problemas seriam resolvidos. Você está entendendo isso? Amém? Então, todas as vezes que você estiver diante de alguém que fala mais dos problemas dos outros do que do Evangelho, saiba que essa pessoa não está contemplando Jesus. Se você estiver diante de alguém que fala mais, que destaca mais os problemas do que o Evangelho de Jesus, irmãos, ele está denunciando diante de quem que ele está vivendo a sua vida. Quantos estão entendendo isso? Amém? Hoje de manhã eu fiquei um pouco angustiado. Eu vi alguns irmãos muito preciosos, que estão assim, ganhando a vida, fazendo algumas aulas muito preciosas, mas para chamar a atenção, tem destacado muito o problema da igreja. Acho que a gente não precisa destacar o problema da igreja, irmão, para vender os nossos cursos. Eu acho que a gente não precisa expor a nudez da igreja em busca em nome de uma preocupação com a igreja. Cara, se eu estiver preocupado com a igreja, irmãos, eu vou ensinar o Evangelho. Você entende isso? Nós estamos falando muito do problema da igreja. Amém, querido? Nós precisamos aprender a respeito do Evangelho. E para falar do Evangelho, eu não preciso falar do problema da igreja. Quantos estão entendendo isso? Olha o que Paulo fala em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, abra sua Bíblia aí. Efésios 5, 18. Paulo está dando uma instrução para a igreja de Éfeso, e ele fala assim, olha, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Paulo está dizendo assim, olha só, deixa eu falar um negócio para vocês, o tempo agora é de sobriedade, vocês precisam ser cheios do Espírito, amém? E como que se faz isso? Como que se enche do Espírito? É impondo as mãos? É dizendo, seja cheio? É assim? É fazendo conferências de avivamento? Pode ser. A gente não pode limitar Deus e dizer que Deus não pode fazer isso. Mas olha o que ele fala no verso 19. Como nós vamos ser cheios do Espírito? Falando entre vós. Salmos, hinos, cânticos espirituais. Obrigado pelo seu amém tão empolgante. Vamos ser cheios do Espírito. Pega a cadeira, joga para cima. Não, ele está dizendo para a gente começar a falar entre nós. Salmos. Falar entre nós hinos. Falar entre nós cânticos espirituais. Falar entre nós o Evangelho. Então preste atenção. Uma vida cheia do Espírito, irmãos, vai resultar na proclamação do Evangelho.
E uma vida de proclamação do Evangelho é o resultado de ser cheio do Espírito. Então, sabe como que você percebe que alguém é de fato cheio do Espírito? Não é quando você vê alguém falando em línguas o tempo todo, sapateando o tempo todo. É por aquilo que ela está falando. É por aquilo que ela está proclamando. Então, quando você senta com alguém que só murmura, é um sinal de que ele não é cheio do Espírito. Quando você senta com alguém que só fofoca, é sinal de que ele não é cheio do Espírito. Quando você senta com alguém que só reclama, é sinal de que ele não é cheio do Espírito. Então o cara pode falar em línguas 24 horas por dia, andar sapateando 24 horas por dia, subir num coletivo sapateando, descer do coletivo sapateando, e pode não ser cheio do Espírito, se ele for um fofoqueiro, se ele for um maldizente, se ele falar mais mal do irmão do que bem de Jesus. Ele pode ser o melhor pregador do mundo gospel, ele pode ser o melhor vendedor de curso da internet, ele pode ser o melhor cantor que tiver no universo do mundo gospel. Mas se o assunto principal não for a pessoa de Jesus e o Evangelho, ele pode estar sendo cheio de si mesmo, não do Espírito. Paulo fala assim, vocês precisam ser cheios do Espírito. Como? Falem entre vocês, falem hinos, falem salmos, preguem o Evangelho, falem sobre o Evangelho. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Queridos, prestem atenção numa coisa. Nós estamos vivendo um tempo onde o Senhor está ajustando o seu corpo. Isso é fato. Ele está ajustando o seu corpo. Tudo que nós estamos vendo acontecer está servindo para aperfeiçoar o corpo de Cristo. Sabe, aqueles apertos, aqueles ajustes, é nesse tempo que nós estamos. As coisas estão ficando assim muito claras. Toda essa realidade que nós estamos inseridos, toda essa realidade que nós temos passado, é uma necessidade do fortalecimento do corpo de modo geral. Tudo que está acontecendo nesse tempo, irmãos, aquilo que muita gente acha que é perseguição da igreja, aquilo que muita gente acha que é, queridos, é uma oportunidade que Deus está dando para ajustar o corpo. Quantos estão entendendo isso? Esse é o tempo que nós estamos. E sabe como nós devemos aproveitar muito bem isso? Fortalecendo os vínculos entre nós. Irmãos, se alguém me perguntar, pastor, defina o tempo que nós estamos vivendo. Qual é a maior necessidade da igreja nesses dias que nós estamos vivendo? Para mim, a maior necessidade da igreja nesse tempo é fortalecer os vínculos entre os seus membros. Porque é isso que vai nos manter de pé. É isso que vai nos manter fortalecidos. Se reuniões públicas como essa aqui não puderem mais acontecer. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Por isso nós não podemos sustentar nossa vida espiritual apenas em reuniões semanais no prédio. Nós não podemos ser sustentados, porque, irmãos, se o que sustenta a minha vida espiritual é apenas uma reunião como essa que nós estamos agora, nós não vamos suportar o tempo que nós estamos prestes a viver, porque talvez reuniões como essa não poderão acontecer mais. Vocês estão entendendo isso? Então o tempo é de fortalecermos os vínculos entre nós, independente das reuniões coletivas no templo. Deus está dando uma grande oportunidade de nós fortalecermos as nossas ligações, de nós fortalecermos os nossos relacionamentos, porque serão essas ligações que irão transmitir vida e fortalecer o corpo. Amém, irmãos? Preste atenção numa coisa que eu vou te falar nessa noite. A responsabilidade de fortalecer o corpo não é de uma pessoa só. A responsabilidade de fortalecer o corpo é de todo o corpo. A responsabilidade de criar uma doutrina e cultura numa igreja local não é só do pastor da igreja, é também dos seus membros.
Quando você olha para uma comunidade de fé e fala assim, cara, essa igreja está fraca, você está dizendo assim, se você faz parte dessa comunidade de fé, você está dizendo assim, cara, nós estamos fracos. Assuma a sua responsabilidade. Porque se o corpo está fraco, é porque você também não está transmitindo vida. Quantos estão entendendo isso, irmãos? E assim, antes que você pense, o pastor está falando isso porque aconteceu alguma coisa. Não aconteceu nada. Semana está light, tranquilo. Não teve problema nenhum, não teve nenhum quebra-pau, está de boa. De boa, ontem estava tomando café aqui de tarde. É porque nós estamos no tempo de fortalecer os vínculos mesmo. Nós estamos no tempo de fortalecer o corpo, fortalecer essa comunidade, amém? Então, se o corpo está fraco, irmão, se o corpo está perdendo vida, a responsabilidade é de todos nós. Aleluia. Todos nós, diga assim, a responsabilidade também é minha. Porque todos os membros são responsáveis em transmitir vida. E se todos os membros são responsáveis em transmitir vida, todos os membros são responsáveis em fortalecer o corpo. Então, uma das principais características do corpo, irmãos, é o fato de um membro alimentar o outro. Um membro transmitir vida para o outro. Então, se um membro perde vida, automaticamente ele deixa de transmitir vida. Se ele perde vida, ele sofre. Mas se ele deixa de transmitir vida, ele causa sofrimento para o outro. Você está compreendendo isso? Amém? Então, nós somos responsáveis nós somos dependentes de receber vida do outro, e nós somos responsáveis em transmitir vida para o outro. Então nós precisamos estar nesse meio termo. Eu não posso ser arrogante, soberbo e achar que eu já tenho tudo, ao ponto de não receber nada de ninguém, não é? Mas eu também não posso ser rejeitado ao ponto de achar que não posso repartir nada com ninguém. Nós somos um membro que recebemos vida e transmitimos vida. Nós somos um membro por onde passa a vida para alcançar outro. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Então preste atenção. Todo mundo que faz parte do corpo sempre vai transmitir algo para aqueles em quem ele está conectado. Não, eu não tenho nada a ver com isso. Querido, se você está conectado no corpo, você está transmitindo alguma coisa. Se você não está transmitindo vida, você está transmitindo morte. Mas alguma coisa você está transmitindo. Só tem uma forma de você não estar transmitindo morte. É quando você é amputado, porque aí você morre sozinho. Não, mas é porque, assim, eu acho que essa igreja... Você faz parte desse corpo? Faço. Então você está transmitindo alguma coisa. Dependendo de quem você está contemplando, você pode estar transmitindo morte. Olha só o que o autor de Hebreus fala, rapidinho, no capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus. Irmãos, não é cuide para que ninguém exclua você. É cuide para que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Presta atenção, queridos. Ele está dizendo assim, Hebreus 12, 15. Ele está dizendo assim, tome cuidado, porque você pode se auto-excluir da graça. E quando você se auto-exclui da graça, quando você se desconecta do corpo, você corre o risco de sofrer perturbação, não é? Como? Brotando dentro de você uma raiz de amargura no seu interior,
E aí você, irmãos, quando está numa situação como essa, você não só sofre, como você também contamina quem está por perto. Irmãos, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Porque, preste atenção, queridos. O que nós estamos transmitindo? O que nós estamos transmitindo para o membro que nós estamos conectados? Vida ou morte? Às vezes nós sofremos com alguns problemas pessoais. Você quer ver uma coisa? Preste atenção aqui para mim. Às vezes, irmãos, são sentimentos que a gente vai deixando de lado. Sabe? São insatisfações que a gente fala, não, isso aqui é besteira. Mas essas insatisfações, elas vão ganhando força. E aí ela se transforma numa raiz de amargura. Já não é mais apenas uma insatisfação, é uma raiz de amargura. E quando se torna uma raiz de amargura, ela já não causa mal apenas para você. Você começa a contaminar pessoas que estão à sua volta. E às vezes você faz isso de forma sutil. Você lembra de Miriam? Miriam, quando tinha um certo problema com Moisés, não é? Algumas insatisfações. Aí ela chama Arão. Ela quer chamar a atenção de Arão. Primeiro, o propósito era falar de Moisés, mas para isso ela precisava de quê? Da atenção de Arão. Aí ela chama Arão e fala assim: Arão, tu viu que Moisés casou com uma mulher que não faz parte do nosso povo? Aí Arão falou: oi? Ela disse assim: Deus, ele acha que Deus só fala com ele. Qual que era o problema de Miriam? O problema de Miriam era que Moisés era o líder sobre ela. O problema de Miriam, irmãos, era a falta de submissão, de entender que, cara, Moisés está conduzindo a parada, a gente precisa se submeter a ele, vamos lá. Mas ela precisava chamar a atenção. Se ela chega logo para Arão dizendo assim: e Arão, Moisés acha que deu. Arão ia dizer assim: Miriam, toma cuidado, Miriam, olha teu coração. Mas ela pega um negocinho sutil para chamar a atenção. Depois que ela chama a atenção, ela enfia o veneno. Depois que ela enfia o veneno, ela contaminou Arão, acabou. Deus precisou parar tudo, fazer uma reunião. Moisés, chama Miriam, chama Arão, vamos todo mundo bater um papo. Vamos para o gabinete. Sabe qual que é o problema? O problema é que Miriam fica leprosa, é levada para fora do arraial, só que todo o exército precisou acampar, precisou parar durante alguns dias. Sabe por quê? Porque não é um caso isolado, é um corpo, é um povo. Quando um membro está leproso, todo o corpo tem que parar. Você está entendendo isso, irmão? Então não tem como você estar conectado no corpo e não estar transmitindo nada. Porque você não é um membro independente. Se você for um membro independente, você é um membro amputado do corpo, que não tem mais vida. Nenhum membro do corpo pode ser independente, irmãos. Todo membro independente morre. Você está entendendo isso? Ninguém arranca o dedo e deixa ali para poder conservar. Não, fulano de tal descobriu que está com câncer. Arranca bem que a mão e deixa ali do lado, porque pelo menos a mão dele conserva. Não, querido. Independente do lugar onde seja o câncer, o corpo todo vai sofrer. Então nós precisamos parar com essa ideia de querer achar bode expiatório para problemas que são nossos, irmão, pessoais. Nós precisamos, cada um de nós, olhar para nós mesmos e identificar o que há em mim que está gerando morte no corpo. Por que eu estou transmitindo vida? O que tem dentro do meu coração? Nós precisamos começar a analisar, olhar para dentro de nós mesmos. A oração não é: Senhor, vê se há em fulano algum caminho mau. Não, a oração é: vê se há em mim algum caminho mau.
Quantos estão entendendo isso, irmãos? Se somos de fato um corpo, entenda, todos dependem uns dos outros. Todos. Cada membro é responsável em contribuir para a edificação e fortalecimento do corpo. Sem exceção, irmãos. Por isso é necessário que cada membro esteja conectado a outro, para que a vida possa fluir, amém? Então não há um corpo se não houver ligações entre os membros. Se não houver ligação, o corpo está dilacerado. Então não se engane. Não se engane achando que você pode viver conectado no corpo, estando desconectado de qualquer outro membro. Não dá, amigo. Sozinho você não é corpo de Cristo, sozinho você não é igreja. Amém? Então o tempo que nós estamos vivendo é de cada um transmitir vida para o corpo. É de cada um alimentar o corpo. Amém? O alimento, preste atenção nisso. O alimento que vai fortalecer o corpo nesses dias, irmãos, não virá dos púlpitos. Preste atenção nisso, olha para mim aqui, ó. O alimento que vai fortalecer o corpo nesses dias, não virá dos púlpitos. Porque poderá ser que um dia nós não iremos mais poder reunir, como nós estamos reunidos aqui hoje. E aí se o alimento vier só do púlpito, nós vamos morrer de fome. O alimento que irá fortalecer o corpo, nesses dias, irmãos, não pode vir só do púlpito. O alimento virá, o corpo será fortalecido, o corpo será cheio do Espírito quando nós estivermos falando entre nós. Por isso nós precisamos rever o que temos falado. Por isso nós precisamos ajustar as nossas conversas. Sim, você pode ser cheio do Espírito num culto, quando alguém estiver ministrando, impondo a mão sobre você, mas você também pode ser cheio do Espírito em uma mesa, enquanto você estiver batendo um bom papo. Você pode ser cheio do Espírito numa conferência de avivamento, quando qualquer pregador famoso estiver aqui, botando a mão e liberando palavras proféticas. Sim, mas você pode também ser cheio do Espírito, sentado numa mesa, tendo uma boa conversa com alguém. Assim como você pode perder vida quando você estiver lá fora cometendo pecado, assim como você pode perder vida quando você estiver sentado em uma mesa falando mal de alguém. Porque podemos fortalecer ou enfraquecer o corpo falando entre nós. Podemos ser cheios ou sermos completamente vazios do Espírito quando estamos falando entre nós. Jesus, quando ressuscita, irmãos, ele aparece para os seus discípulos, ele faz um pedido. Aliás, ele faz uma pergunta. Ressuscitou, João 21. Ele ressuscita. Aí ele aparece para os seus discípulos, aí ele faz uma pergunta. Ele fala assim, ó: o que vocês têm aí para comer? Eu tenho uma heresia particular comigo. Todas as vezes que Jesus faz um questionamento para alguém, não tem a ver com ele. Não é? Eu já falei sobre isso aqui. Quando Jesus pergunta para um cego assim: o que você quer que eu te faça? Não é que ele não sabia o que o cego não queria. Tem mais a ver com quem está sendo questionado do que com quem está questionando. Amém? Quando Jesus fala assim: o que vocês têm aí para comer? O que Jesus estava fazendo é chamando a atenção dos discípulos para aquilo que eles possuíam. A pergunta é assim, ó: vocês têm alguma coisa para comer? Quando ele faz essa pergunta, ele está ensinando seus discípulos que ele mesmo, Jesus, espera que cada um dos seus discípulos possa cooperar para alimentar o seu corpo. Ele está dizendo assim: cara, você é um discípulo? Sim, então você é responsável em alimentar o meu corpo.
que vocês têm aí para oferecer? Como vocês estão trabalhando? O que vocês têm oferecido para que o meu corpo seja fortalecido? Jesus está dizendo assim, ó, vocês podem alimentar o meu corpo. Cada membro, irmãos, é responsável em alimentar e fortalecer os outros membros. E é assim que o corpo vai sendo fortalecido. Os membros não são fortalecidos todas as vezes que sentam no gabinete com o pastor. Os membros não são fortalecidos todas as vezes que tomam um café com um líder. Os membros não são fortalecidos todas as vezes que participam de uma conferência. Os membros são fortalecidos todas as vezes, irmãos, que nós nos conectamos uns aos outros e falamos entre nós o Evangelho. Quantos estão entendendo isso? Amém? Amém, gente? Então o que você tem aí para alimentar o corpo? Como você pode cooperar com o fortalecimento do corpo? Irmãos, infelizmente tem pessoas que você senta perto dela, você está até animado, mas quando você sai, meu Jesus, você só falta sair morto. Não é uma sanguessuga, você sai cansado. Você chega perto dela amando todo mundo, você sai de lá odiando uns 3. Você sai de lá dizendo assim, rapaz, fulano de tal é assim, você nem conhece o cara. Irmãos, a gente está conhecendo um por meio do outro. Você entende? Você nunca sentou com uma pessoa, mas quando você senta com alguém que teve um problema, é confusão. E eu não estou falando, irmão, do inferno não, estou falando da igreja. Ah, pastor, isso acontece no inferno, não é na igreja. O que você carrega para fortalecer o corpo, irmãos? O que você tem aí que pode deixar o corpo de Cristo mais forte? Deixa eu te dar um conselho. Aproveite todo e qualquer relacionamento para fortalecer o corpo de Cristo. Irmãos, preste atenção. Sabe por que as pessoas estão se aproximando de você? É Deus dando para você uma oportunidade de fortalecer o corpo. Agora eu te faço uma pergunta. Quando as pessoas se aproximam de você, elas saem mais alimentadas ou elas saem mais enfraquecidas? Quando as pessoas se aproximam de você, elas saem mais convictas ou elas saem mais em dúvida? Irmãos, quando as pessoas se aproximam de você, elas saem mais fortalecidas ou elas saem mais envenenadas? O que você tem transmitido para as pessoas? Quando vocês falam entre vocês? As nossas mesas têm servido para alimentar uns aos outros, para repartir pão, ou ela tem servido, como Isaías diz, para vomitar? O que tem fluído de você para as pessoas que estão à sua volta? O pastor está perguntando isso para alguém. É para você, querido, que eu estou perguntando isso. Lógico que é para alguém. Está achando que é para um fantasma? Estou perguntando para você que está aqui nessa noite. O que tem fluído de você para as pessoas que estão à sua volta? Todo mundo que Deus está colocando diante de você é uma oportunidade que Ele está te dando para fortalecer o seu corpo, liberando o verdadeiro evangelho sobre a vida do seu irmão. Sabe como? Falando entre vós. Falando entre vós. Paulo está nos dando uma chave para esse tempo, irmãos. Paulo está nos dando uma chave para o tempo do fim. Então, o enchimento do Espírito, segundo Paulo aqui, não era para que o povo caísse, sapateasse, chorasse. Era para que o povo começasse a falar entre eles. Como estão entendendo isso, irmãos? Então, essa é uma chave para fortalecermos uns aos outros. Contemplar o Senhor
e aproveitarmos a oportunidade para falar sobre ele e assim fortalecer o seu corpo. O apóstolo Paulo, no final da sua carreira, abra comigo 2 Timóteo. Paulo tem 2 Timóteo capítulo 4. Paulo sabia, irmãos, que estava se aproximando ali o dia da sua execução. E ele não tinha certeza que ele veria Timóteo novamente, não é? Ele não tinha certeza que ele teria uma próxima oportunidade de escrever mais uma carta para Timóteo, por exemplo, não é? Então assim, imagine você, irmãos, caminhando em direção à morte. Imagina você com a data marcada para você morrer, não é? Imagine você às portas de morrer, com seus dias contados, e você tivesse uma oportunidade de deixar uma instrução para um discípulo seu, para um filho. Irmãos, assim, provavelmente você aproveitaria essa oportunidade para deixar talvez a mensagem mais importante que você já deixou na vida. Irmão, se eu tivesse no meu leito de morte, rapaz, está desenganado, vai morrer, não tem mais o que fazer. Eu chamasse meus filhos, vem cá, gente. Irmãos, essa era a mensagem mais importante que eu já preguei na vida. Mais importante do que as mensagens que eu já preguei tudo quando foi conferência. Essa seria a mensagem mais importante. Sim ou não? Esse é o contexto aqui. Paulo está 45 do segundo tempo. Aí ele chama Timóteo. Aliás, ele escreve para Timóteo. Capítulo 4, versículo 1. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Ele está dizendo assim, meu amigo, é o seguinte, eu já estou aqui na presença de Deus, eu já estou mais lá do que aqui, mas eu quero te exortar, eu quero dizer, Timóteo, essa aqui talvez é a mensagem mais importante que eu poderia deixar para você. Lê o verso 2 aí. Pregue a palavra. Irmão, preste atenção nisso. Paulo direciona Timóteo, instrui Timóteo a colocar os seus pensamentos na vinda do Senhor. E pensando na vinda do Senhor, Paulo fala para Timóteo qual deveria ser a sua prioridade. Timóteo, cara, presta atenção. Eu quero deixar para você uma instrução. Pregue, fale. Ele não tá dando outra instrução, irmão. Sabe por que Paulo está mandando Timóteo falar, pregar? Pregar é falar a respeito do Evangelho. Sabe por que Paulo está mandando Timóteo pregar? Sabe por que Paulo está mandando Timóteo falar? Porque essa é a maneira mais eficaz de fortalecer o corpo. Timóteo, você vai trabalhar para fortalecer o corpo. Sabe como você vai fazer isso? Falando, pregando. Aí ele fala assim, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. No púlpito ou na mesa, no evento ou no dia a dia, em todo momento você tem que falar sobre a palavra, porque é isso que fortalece o corpo. Timóteo, não perca tempo falando de outra coisa, não gaste tempo falando sobre outros assuntos, não tenha um outro tema das mensagens e das conversas. Fale da palavra, instrua, fortaleça pessoas, não perca tempo.
Se você tiver a oportunidade de pregar num congresso, fale da palavra. Se você tiver a oportunidade de sentar numa mesa e bater um bom papo, fale da palavra. Se você estiver na fila de um banco e alguém falar com você, fale da palavra. É a tempo e fora de tempo. Essa é a maneira mais eficaz de fortalecer o corpo. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Tudo que nós falamos entre nós, que não exalta Jesus e não propaga o genuíno evangelho, só serve para enfraquecer o corpo. Tudo que nós falamos entre nós, que não exalta Jesus e não propaga o genuíno evangelho, só serve para enfraquecer o corpo. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Quanto mais próximo dos últimos dias, irmãos, maior é a necessidade de nós falarmos entre nós acerca do evangelho. Por isso, meu irmão, troque a murmuração pela adoração. Troque o lamento por cânticos. Você está entendendo isso? Troque a fofoca pelo evangelho. Se você tiver que falar de alguém, que fale de Jesus. Troque falar mal do outro por falar bem dele. Você está aí, irmão? Amém. Todo cristão é responsável em transmitir vida para o corpo, através da proclamação do evangelho. Todo cristão. Saiba de uma coisa: Deus está agindo neste exato momento. Deus está agindo agora, nesse exato momento da história. Sabe como? Através daqueles que estão proclamando o genuíno evangelho. Irmãos, a proclamação do evangelho, ela é necessária. Ela não é apenas importante, ela é necessária. Algo importante é diferente de algo que é necessário. Importante talvez é um celular que eu uso. Necessário é o ar que eu respiro. Eu posso viver sem aquilo que é importante, mas eu jamais viverei sem aquilo que é necessário. Eu posso viver sem um celular. Alguns não, né? Mas nós não podemos viver sem o ar que respiramos. O evangelho não é importante, o evangelho é necessário. Porque é o evangelho que gera vida no corpo. É o evangelho que fortalece um povo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. É o evangelho que prepara o povo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, para aquele grande dia. Foi pensando nisso que Paulo disse: Timóteo, cara, as minhas últimas palavras para ti é: prega o evangelho, prega a palavra. Sabe por quê? Porque por meio da palavra é que a noiva será lavada. A palavra diz que é por meio do lavar de águas, pela palavra, que essa noiva será adornada, que essa noiva será preparada. Você está aí? Você está aí? Então nós temos uma responsabilidade, todos aqueles que estão conectados no corpo, todos aqueles que são da missão, todos que estão conectados no corpo. Irmãos, a responsabilidade de fortalecer essa comunidade de fé é nossa, de cada membro. Então, vigie aquilo que você tem falado, aquilo que tem saído da sua boca. Amém?